Canal A importância de ser sustentável hoje. Exorcismos reais. Você que não acreditava, vejam aí. Exorcismos estão aumentando em resposta a uma epidemia de possessão demoníaca. Obsessão, pedofilia, prostituição, satanismo. Exorcismo Vaticano. Mais de 250 sacerdotes católicos, teólogos, psicólogos e criminologistas de 51 países se reuniram em uma universidade católica em Roma para o início da conferência sobre exorcismos de uma semana. A única desse gênero no mundo. O conceito de possessão demoníaca pode ser considerado pelos agnósticos e ateus com ceticismo, até escárnio, mas é um assunto de seriedade mortal para a Igreja Católica e para as muitas pessoas afetadas. Os rituais de exorcismos estão crescendo à medida que a fé católica declina e a internet oferece fácil acesso à magia negra e ao satanismo. Em Roma, a demanda por exorcismos está crescendo como resultado de um declínio na fé cristã e por causa da internet, proporcionando fácil acesso à magia negra, ao ocultismo e ao satanismo. Conforme foi dito em uma conferência do Vaticano para padres exorcistas. Existem tantas pessoas que estão pedindo para serem libertadas do maligno domínio de demônios que alguns sacerdotes estão agora realizando orações de libertação. Um primeiro passo para o exorcismo, até mesmo por telefone. Leve-me para o inferno. Há padres que realizam exorcismos em seus telefones celulares. Isso é possível graças ao poder de Jesus Cristo, disse o cardeal Ernest Simone, um albanês que foi torturado e aprisionado pelas autoridades comunistas, mas que após sua libertação realizou frequentes exorcismos. Seus comentários pegaram alguns prelados de surpresa, com padres apontando que conduzir um exorcismo remotamente não seria sábio porque as pessoas que estão possuídas frequentemente se contorcem violentamente, e têm que ser contidas fisicamente para impedir que elas próprias se prejudiquem. Sacerdotes oram com as pessoas ao telefone para acalmá-las, mas se você não está lá, não pode controlar os aspectos físicos, disse o professor Giuseppe Ferrari, um dos organizadores do evento e especialista em seitas demoníacas. Alguns exorcistas dizem que é eficaz. Seja ortodoxa ou correta. Não sei dizer. Mais de 250 sacerdotes católicos, teólogos, psicólogos e criminologistas de 51 países se reuniram em uma universidade católica em Roma para o início da conferência sobre exorcismos de uma semana, a única desse gênero no mundo. O conceito de possessão demoníaca pode ser considerado pelos agnósticos e ateus com ceticismo, até escárnio, mas é um assunto de seriedade mortal para a Igreja Católica e para as muitas pessoas afetadas. Esta é a 13ª vez que a conferência anual é realizada na Universidade Pontifícia Regina Apostolorum. A primeira foi em 2004 e o número de participantes cresce a cada ano. Os tópicos a serem discutidos nesta semana incluem anjos e demônios na Sagrada Escritura, como reconhecer obsessões diabólicas, bruxaria na África, cultos afro-americanos na América Latina e pornografia pedófila usada em rituais satânicos e ocultistas. Eles ouviram um testemunho perturbador de uma jovem que foi supostamente sequestrada e usada em um ritual satânico. A crença na magia negra e em Satanás ou o príncipe do mal, como um padre chamava, está aumentando e com isso a necessidade de exorcismos, disseram os delegados. Na Itália, alega-se que na última década o número de pessoas pedindo exorcismos para se livrar da infestação demoníaca triplicou para 500 mil. O país agora possui cerca de 300 padres exorcistas, com centenas mais em outras partes do mundo. O Vaticano insiste que toda diocese católica do mundo deva ter um sacerdote treinado como exorcista. Para expulsar o diabo, eles usam o Manual Ritual Romano do Exorcismo, que foi elaborado pelo Papa Leão XIII em 1884. A oração, que só deve ser proferida por um sacerdote, convida Deus, Cristo e todos os santos a repelirem os ataques e enganos do diabo, que também é referido como a serpente mais astuta. Alien demônios reptilianos controlam políticos, grandes figuras da humanidade, religiosos, pastores, políticos, esportistas, artistas, filantropos, enfim, pessoas importantes. Grandes líderes, em sua maioria, são indivíduos sem alma, mas com mensagem muito sedutora para a imensidão de distraídos e ignorantes. Muitos são possuídos por entidades das trevas que não se manifestam de acordo com os padrões necessários para exorcismos. A demanda por exorcismos está crescendo absolutamente, disse o padre Anthony Barratt, um padre britânico que vive em Albany, no estado de Nova York. Eu acho que é em parte devido à internet, o que torna o satanismo e a magia negra tão acessível. Filmes e programas de televisão também são um fator. Há um fascínio pelo mal. Os participantes da conferência alegaram que, como descrito por filmes produzidos por Hollywood, as vítimas realmente falam em línguas estrangeiras que desconhecem, vomitam pregos e cacos de vidro durante os exorcismos. Eles desenvolvem força sobrenatural. Suas vozes mudam para um grunhido grave, e elas são capazes de falar línguas que nunca estudaram. Geralmente eles falam latim, hebraico e aramaico, disse o padre espanhol Pedro Barrajon, ex-organizador da conferência. Se você lhes mostrar um objeto sagrado como um rosário, uma cruz ou uma foto da Madonna Virgem, eles entram em choque e começam a gritar. Especialistas
especialistas insistiram que podiam discernir a diferença entre pessoas que sofriam de problemas psiquiátricos e aquelas que haviam caído nas garras diabólicas do príncipe das trevas, estando possuídas por seus seguidores. Existe um protocolo. Uma pessoa será encaminhada pelo pároco. Pode então haver uma avaliação por um psicólogo. Eles podem ser bipolares ou pode haver problemas com o abuso de drogas, o que causa sérios danos ao cérebro. É um processo demorado. Disse o padre Barrata. Apenas um número muito pequeno de pessoas precisa de um exorcismo. Ao lamentar o fato de que a mídia às vezes sensacionaliza os exorcismos, a igreja também parece se deleitar com o apelo sombrio do fenômeno. Professor Ferrari orgulhosamente disse aos delegados que há uma referência à conferência no filme The Rite, o Ritual, um filme de 2011 com base em fatos e personagens reais estrelado por Anthony Hopkins e Ciaran Hinds sobre um jovem. Cardeal Simone, de 89 anos, há milhões de pessoas possuídas por Satanás. Mas quando Satanás ouve a palavra de Deus, ele fica aterrorizado. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus o Cristo ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus o Cristo, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Cristo em Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000 e afogaram-se no mar. Marcos 5, 2, 13. Fonte Públicas. Não desista de seus sonhos. Canal: A importância de ser sustentável hoje.